Sejam muito bem-vindos ao canal da Panini XP. Esse vai ser o nosso primeiro review e eu trouxe para vocês um dos lançamentos que estavam sendo mais aguardados pelos fãs dos quadrinhos. Eu sou o João, sou um funcionário aqui da Panini XP, localizado em Campinas, na rua General Osório 1285. E aqui nós trabalhamos com os principais lançamentos aqui da editora Panini, de mangás, quadrinhos, colecionáveis, todo esse universo que a gente ama. Aqui no nosso point, vou fazer apenas um breve resumo de tudo que a gente faz. Nós temos nosso programa de recompensas, no qual você, adquirindo seu produto conosco, você consegue acumular pontos, que é justamente para você poder trocar por descontos, experiências, brindes e tudo mais. Temos uma comunidade extremamente ativa, onde os membros cuidam uns dos outros, dão dicas e muito mais. A gente divulga os nossos lançamentos e, é claro, nas nossas redes sociais para a gente se comunicar, ficar assim próximo de vocês. E antes de começar o review desse material aqui, esse gibizão, peço encarecidamente para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, deixem suas opiniões e comentem aqui embaixo pra gente o que você achou desse review, se você gostou, o que você não gostou e qual o material que você quer ver no próximo review, porque semanalmente vamos estar trazendo o nosso lançamento de destaque, que vai estar aqui no nosso canal da Panini XP e vamos compartilhar em todas as nossas redes sociais. Então agora, bora pro review. No vídeo de hoje, eu vim aqui falar sobre esse lançamento aqui, Coringa, a Era de Bronze Omnibus, que aproximando para vocês verem, esse material, ele é um ônibus de 832 páginas, e o porquê que eu decidi trazer esse material? São histórias da Era de Bronze, da década de finalzinho de 69 até o começo dos anos 80, considerada a Era de Bronze dos quadrinhos. E aqui são histórias que estavam muito fora do mercado do Coringa, e nesse material em específico, você vai ter incluso a edição perdida, nunca antes publicada, The Joker número 10. O que é essa edição número 10? O Coringa ele recebeu uma revista própria na década de 70, porém ela era programada para ter 10 edições, porém a última edição, onde seria a conclusão da história, ela foi descartada, saiu do planejamento e nunca foi publicada na história. A primeira vez que ela saiu, de fato, foi em 2019 nos Estados Unidos, através desse ônibus que a Panini conseguiu os direitos e trouxe agora para o público aqui no Brasil. O legal desse material aqui, você vai ter uma antologia, de fato, de todas as principais histórias do Príncipe Palhaço do Crime. Aqui vou até remover a sobrecapa. É toda envernizada, reforçada. Você tem aqui nas costas dela todas as edições que compilam aqui o material. Dentre elas vão ter a revista do Batman de 1940, 251, 260, 282, 400, diversas outras histórias. The Brave and the Bold, conhecido no Brasil como Bravo e o Audaz, os Bravos e Destemidos, número 111, 118, 129, 130. DC Comics Presents de 78, 41 e 72. Detective Comics 475, 476, 504, 532. Justice League of America de 60, número 77. E a famosa The Joker 1975, 1 a 10. O legal desse material aqui, que o Coringa ele é um personagem que ele se tornou um símbolo e ele foi muito adaptado ao longo do tempo. Então você percebe que, a princípio, ele não é um personagem complexo, mas ele apela para um tom muito mais satírico, que você observa ao decorrer dessas histórias. Abrindo o ônibus, você vê que você tem uma guarda em todas as feições do Coringa, um personagem extremamente expressivo. Aqui você já encontra todo o compilado das edições da seção editorial, em todas as histórias. Aqui a gente vai ter nomes como Denny O'Neil, Murphy Anderson, Neil Adams, Dick Giordano, Jim Aparo, Bob Hine, diversos nomes grandiosos dos quadrinhos que ajudaram a conceber a imagem do Coringa. Uma introdução muito bacana pelo Denny O'Neil, feita em 2019, na publicação desse ônibus. E aqui a gente começa a ter as nossas histórias. O bacana desse material também é que você não precisa ter um conhecimento prévio do Coringa, do universo dele, para você poder ler esse material.
ele entrou no mercado na época de 70, num período em que os quadrinhos estavam deixando de ser algo muito voltado ao público infantil, que ele tinha essa característica na época, mas que envelheceu de uma forma, a gente sabe, muito mais madura. Mas naquela época os quadrinhos tinham um pensamento um pouco mais voltado para o mercado infantil. E se tornou um... Caiu o negócio aí. E quem acompanha o universo de DC Comics de longa data sabe que nele sempre houve um certo problema com cronologia. A questão dos reboots, as famosas crises, não é? E o legal desse material, porque ele é um material antigo, ele é da década, principalmente da década de 70. Você vê que alguns elementos foram mantidos. Alguns elementos, eles se tornaram parte significativa. E o principal deles é o Coringa, o quanto ele consegue ser insano e um vilão extremamente único. Ele tem uma fórmula única. Você, em comparação com histórias com outros, vamos dizer assim, inimigos, né, antagonistas, o quanto os heróis eles ficam mais tensos, o quanto eles são trabalhados de uma forma um pouco mais densa quando eles contracenam com o Coringa, que é um personagem extremamente complexo e que nessa época ninguém sabia quem era. O Coringa era quase como uma ideia, era uma essência. O Coringa só foi ter a sua origem trabalhada muitos anos depois. Aqui o Coringa, ele era como se fosse um as numa perspectiva editorial. E o que eu quero mostrar para vocês de fato nesse ônibus é a revista do próprio Coringa. Vamos procurar a página dessa edição que ela é lendária. A gente até brincava uma lenda urbana. Não existia essa edição. E agora a gente tem ela em mãos. The Joker número 10, na página 294. Vamos até ela. Aqui, se lá estamos. A princípio, a The Joker número 9 ia ter uma continuação. Porém, a ideia foi descartada pelos editores e começaram a surgir boatos aí, por volta de 2010, 2015, de que haveria, isso muitos anos tardiamente após a publicação da história original, de que ela haveria uma continuação, alguns esquetes, um roteiro não utilizado. E, então, fazendo uma recuperação de arquivos, em 2019, a DC Comics trouxe essa história de Joker número 10, mas como uma história separada. Como se ela não fosse necessariamente uma continuação da Joker número 9. Então, aqui você vê, eles até brincam com isso, não é um golpe, não é um sonho, não é uma história imaginária, mas é algo mais estranho do que tudo isso. Então, você tem aqui em mãos um material que ele não... Nem quem acompanhava esse material na época teve a oportunidade de acompanhar, né? de ter em mãos. É uma história totalmente única. É um material que possui um valor histórico no que se diz respeito a DC Comics. E é por isso que esse ônibus ele é tão importante, porque ele preenche uma lacuna que tinha sido deixada anteriormente pelo corpo editorial da DC. E aqui você pode ver que fazendo esse trabalho você tem uma valorização, você tem vamos dizer assim, uma busca, né, pelo que havia sido perdido. Que para nós que somos fãs, colecionadores, a gente sabe que é muito ruim você ter uma série encerrada, uma série cancelada, não saber o desfecho de uma história. É como se você tivesse uma memória apagada, é como se você não tivesse o desfecho de fato. E poder ter esse material em mãos décadas mais tarde, da década de 70, vamos pensar em 75 que era para ter saído essa história, 75 para 85, 95, 2005, 2015, 2025, só saiu em 2019, então quase 50 anos depois. Quanta gente que era viva naquela época talvez não esteja mais hoje em dia, que não pôde acompanhar, e nós agora estamos tendo essa oportunidade de ter a íntegra de um dos personagens que é mais simbólico, não só na própria DC Comics, mas na mídia como um todo. Que você vê de
expressões que usam a face do palhaço, do Coringa, em desenhos, em músicas, filmes, até mesmo em artes, o quão é forte a imagem dele, do Coringa, o tanto que ele pode ser representativo em diversos aspectos, tanto fisionômicos quanto psicológicos. E é por isso que esse ônibus ele é tão importante para a história da DC Comics, porque ele faz aí uma busca, né? Ele traz aí ele traz de volta um material que até então era perdido. Você vê aqui a capa dele, eles apostam num material mais fosco, aqui apenas com o relevo. Na contracapa temos aqui vamos dizer, o busto, né, do Coringa em relevo, você pode acompanhar o sorriso dele, toda envernizada sobre a capa. Como é de praxe dos materiais da Panini na DC Comics, o ônibus acompanha um fitilho de marca-páginas com a cor e tema do material. E ele possui, mais uma vez, 832 páginas. Vamos conferir aqui. Isso mesmo, 832 páginas de quadrinhos e extras da concepção desse aqui, que é um personagem extremamente emblemático e curioso do universo da DC Comics. Você gostou desse review? Deixa um comentário aqui pra gente, compartilha para os seus amigos, para sua família.